Fala galera, vamos para mais um tópico de aula? Bom, hoje a gente vai falar de vetores, tá? E para falar de vetores é importante que a gente tenha um entendimento do que é, tá? Vetor, turma, dentro da física é toda aquela grandeza que representa direção e sentido, tá? Toda grandeza na física que você estudar daqui para frente que tiver uma direção e o sentido é uma grandeza vetorial, tá? É importante que nesse momento a gente fale também de grandezas escalares. Existem esses dois tipos, grandezas vetoriais e grandezas escalares. Bom, se grandeza vetorial é toda aquela grandeza que tem direção e sentido, o que seria uma grandeza escalar? São aquelas grandezas que não têm nem direção nem sentido, beleza? Então, como por exemplo, eu vou citar aqui alguns vetores, tá? Por exemplo, velocidade, aceleração, força, tá? Impulso, quantidade de movimento, campo, tudo isso são grandezas vetoriais. Por quê? Porque elas têm direção e sentido, tá? Agora, grandezas que não têm direção e sentido, grandezas escalares, por exemplo, cara, temperatura, massa, tempo, tá? São grandezas que não têm nem direção nem sentido, né? Ninguém chega para você e fala assim, qual é a temperatura que está fazendo lá fora? Pô, 40 graus para a direita. Quer dizer, não tem 40 graus na horizontal. Não existe isso, tá? Então, temperatura é uma grandeza escalar. Assim também como tempo e outras que a gente vai ver. São grandezas que não têm direção nem sentido, tá? Então, o vetor, sim, o vetor ele tem direção e sentido. Todas as grandezas vetoriais, turma, que você vira até agora, daqui para frente, né? As grandezas vetoriais que você vai encontrar na física, vão ter representadas sobre elas essa setinha em cima aqui, ó. Eu desenhei para você um vetor A e um vetor B, tá? Repare que ambos têm uma setinha em cima. O vetor, por denotação, ele tem que ter essa setinha em cima, beleza? Representando que é um vetor, logicamente, então ele vai ter direção e sentido. E o que é essa direção? Cara, essa direção é horizontal, vertical, diagonal, tá? Fazendo um ângulo determinado em relação à horizontal. Então, isso são direções, tá? E o sentido? Ora, o sentido é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Esse é o sentido do vetor, beleza? Então, a gente vai estar aqui, ó, por exemplo, com um vetor A e um vetor B. Representei aqui. São esses vetores aqui, essa seta, tá? Essa seta aí representa o vetor A verde, e a laranja representa o vetor B. Estou dando como exemplo aqui, dizendo para você que o módulo, professor, módulo do vetor A vale 3. E o módulo do vetor B vale 4, por exemplo, tá? Eu estou dando como forma de exemplo. Digamos que o módulo, o que é esse módulo, turma? Módulo, turma, é tamanho, tá? É o tamanho, é a intensidade do vetor. O tamanho do vetor A aqui vale 3. O tamanho do vetor B vale 4. Beleza? Então, o módulo do vetor é isso. E aí a gente precisa aprender a operar esses vetores. E nas operações com vetores, eu vou começar por adição, tá? Na adição, a gente tem a seguinte condição. Uma adição de dois vetores, por exemplo, A e B são esses que eu vou usar. O vetor A e B, mas digamos que eles estejam na mesma direção e no mesmo sentido. Como que a gente vai trabalhar? Da seguinte forma, olha só. Imagine só que eu vou pegar aqui, ó. Eu quero o vetor, por exemplo, que eu vou chamar de C. Vou chamar um vetor C. Que vetor C? O vetor C aqui, ó, estou dizendo para você. O vetor C é o vetor A mais B. Tá. Então, eu estou pegando a adição de A mais B, dando um novo vetor C. Tá? Como é que eu vou fazer o vetor A mais B? Simples, eu vou explicar para vocês pela regra do polígono. Como é que funciona? Para eu fazer o vetor A mais B, eu vou pegar o vetor A e vou reproduzir ele aqui, ó. Olha o vetor A aqui, ó. Vetor A, estou reproduzindo aqui, ó. Vetor A, vou redesenhar ele aqui, ó. Tentando obedecer o mesmo tamanho, tá, turma? Ó, tentando obedecer o mesmo tamanho do vetor A. Olha ele aqui, ó, reproduzir o vetor A, tá? Então, eu tenho aqui, vetor A. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor B e vou adicionar o A. E como que eu faço essa adição do vetor A com o vetor B? Eu pego a bundinha do vetor B e coloco na cabecinha do vetor A. Como assim? Assim, ó. Olha lá. Eu estou pegando aquela primeira extremidade lá do B, né? Aqui, ó. Vetor B e estou reproduzindo ele aqui, ó. Então tá aqui. Olha como é simples. O vetor A mais o vetor B. Tá aqui, ó. O vetor B. É esse cara aqui. O vetor A mais o vetor B, eu vou pegar o A, vou redesenhar,
Aí vou pegar a bundinha do B e colocar na cabecinha do A. Tá aqui. O meu novo vetor agora, turma, na verdade, é o resultado disso. E como é que eu desenho, como é que eu projeto, né, o resultado disso? O resultado disso eu pego a bundinha do primeiro e ligo na cabecinha do segundo. Então tá aqui, ó. Eu pego a bundinha do primeiro, tô colocando embaixo para não sobrepor e você conseguir visualizar bem, tá, turma? E levo até a cabecinha do segundo. Repare que, na verdade, o novo vetor C é esse cara de azul aqui. Esse é o vetor C, tá? E como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, caso eu precise calcular, o cálculo é simples. Ó, o vetor C vai ser o A mais B, como eu já tinha colocado ali, né? E aí eu sei que o C, então, vai ser o valor de A, eu tenho que vale 3, e o valor de B eu tenho que vale 4. Logo, o meu valor de C, no total, vai dar igual a 7. É esse. Esse é o valor do vetor C. Tranquilo? Então aqui, eu coloquei um exemplo que a gente vê muito, tá? É pra gente ver na prática como é que é essa aplicação de vetor. Como eu estive falando, força é um exemplo de uma grandeza vetorial. E aí eu tenho aqui aquele exemplo bem prático, um bloco, né, numa superfície. E aí digamos que sobre esse bloco é feita uma força, aqui ó, que eu vou chamar de FA. Deixa eu usar aqui a régua para ficar legal, né? Eu vou chamar essa força de FA, tá aqui ó. Digamos que eu coloco essa força aqui, FA, tá? Olha como é que é simples, você já viu isso várias vezes. Aí eu vou dizer aqui, ó, que o FA vale, sei lá, 20 newtons, tá? 20 newtons é o valor dessa força que eu apliquei em A nesse momento. Aí, eu aplicando essa força, eu empurrando esse bloco com 20 newtons, um amigo meu vê e fala, caramba, deixa eu ajudar o meu amigo, porque ele está fazendo força pra caramba, então deixa eu ajudar. Aí ele vem aqui do meu lado, ó, e aplica mais uma força, sei lá, vou dizer aqui, ó, de 10 newtons. Repare que eu estou tentando, inclusive, obedecer o tamanho do vetor, tá vendo? Então, o cara, meu amigo aqui, ó, vem aqui e faz outra força, um F2 de 10 newtons. A minha pergunta para você é, com que força esse bloco, na real, é empurrado? Ora, percebe que se eu faço uma força de 20 e vem um amigo meu e faz uma força de mais 10, na verdade, a força que está sendo feita aqui, no total, vai ser qual? Aqui, ó, vai ser aquela famosa força resultante, que vale o F1 mais o F2. Como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, eu faço uma soma simples, tá? Ou seja, a força resultante aqui, então, vai ser o F1 que vale 20 mais o F2 que vale 10, tá? Então, a minha força resultante aqui vale 30 newtons. Belezinha, mole? Simples de ver? É isso, cara. É bem simples, tá? Agora, a gente vai para uma segunda situação. Eu vou reaproveitar os mesmos vetores A e B com os seus respectivos módulos, tá? Para poder continuar os nossos estudos. Então, aqui, ó. Para uma situação em que eu tenha os dois vetores na mesma direção, só que em sentidos opostos. Galera, que direção é essa que ele está aqui? Ele está na direção horizontal, ou eles, né? Eles estão na direção horizontal, tá? Tanto A quanto B. Só que agora eles estão em sentidos opostos. Opa, peraí, sentidos opostos, o que vai alterar? Simples. Galera, reparem que a todo tempo eu estou trabalhando com números positivos. Por quê? Porque, assim, indiretamente, eu já estou adotando que para lá é positivo, né? Para a minha direita é positivo. Então, naturalmente, turma, com vetores a gente tem que trabalhar assim, exatamente pela importância do sentido da grandeza. Se eu considerei que para lá é positivo, no sentido contrário, eu tenho que adotar como negativo. Beleza? Tranquilinho? Então, olha só, reparem, eles têm a mesma direção, só que em sentidos opostos. Como se fosse assim, ó. A. Aqui, ó. Como se fosse assim, ó. Olha aqui, ó. Eu vou dizer que eu tenho o A aqui, ó. O A. Tá aqui o A. Tá? Tô reproduzindo ele, né? Esse tá verde, A. Tá aqui A. Boa. Só que o B está em sentido oposto ao A. Tem que lembrar disso. O B está em sentido oposto ao A. Então eu venho para cá, ó, com o B. O B ele tá assim, ó. Olha o B aqui como é que tá. O B está assim, ó. Está na horizontal, né? A direção dele, mas está no sentido oposto. Aí o cara me pediu a soma. O que ele me pediu foi a soma. Ele quer o A mais B. Foi o que ele me pediu. A mais B. Como é que vai ficar nessa nova situação então, mestre? A mais B. Ora, vai ficar assim, ó. Ele quer o vetor C. E o vetor C é dado como A mais B. O vetor C é A mais B. Não é isso? E como que eu vou tratar isso aqui então? Assim, ó. Novamente, regra do polígono. Eu vou pegar o vetor A e vou reproduzir aqui. Ó o vetor A aqui, eu reproduzindo ele, ó.
Vou reproduzir o vetor A e, inclusive, vou tentar seguir o tamanho dele aqui, ó. Estou seguindo pela medida da própria régua que eu estou na mão, tá? Então, eu tenho aqui o vetor A. Reproduzir o vetor A. E agora, como é que eu faço com B? Ora, lembra da regra? Eu pego a bundinha de B e coloco na cabecinha de A. Como assim, mestre? Esse negócio tá meio esquisito, hein? Aqui, ó. Eu pego a cabecinha de B e coloco... Desculpa, eu pego a bundinha de B e coloco na cabecinha de A. Olha aqui, ó. Repare aqui você que, na verdade... Opa, ficou alguma coisa estranha aí, mestre. Porque tem mais voltando do que indo. Tem mais para a esquerda do que para a direita. Então, como é que vai ficar isso aí, né? Tem mais para lá do que para cá. Opa, eu tô confuso, mestre. Então, como é que eu faço? Da mesma forma. Eu vou pegar a bundinha do primeiro e ligar na cabecinha do segundo. Não foi isso que eu fiz? Ó, eu peguei a bundinha do primeiro e liguei lá na cabecinha do segundo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, na verdade, eu vou pegar a bundinha do primeiro e ligar na cabecinha do segundo aqui, ó. Repare que o meu vetor C agora vai ficar só com esse tamanhozinho aqui, ó. Tá percebendo? Ele está começando aqui, ó, na bundinha do primeiro e terminando na cabecinha do segundo. Então, o meu vetor C ficou para lá. Percebe? Agora, se eu precisar calcular isso, vai ser dessa forma aqui, ó. O C vai ser igual o A, que está para cá, que eu já tinha adotado positivo para lá. Então, vai ser o A valendo 3, mais o B é que é negativo, galera. O B é que é negativo. Percebe? A partir do momento que eu faço a inversão do B, ele passa a ser menos B, tá? Então tá aqui, ó, menos B. E aí, ao fazer essa conta, olha como é que é simples. 3 mais menos 4. Olha que molezinha, cara, bem simplesinho. Então, C, na verdade, ó, esse mais com o menos aqui vai dar negativo. Mais com menos, menos. Esse mais com menos vai ficar negativo, vou ficar com 3 menos 4. E 3 menos 4, a gente bem sabe que vale menos 1. Tá aqui, ó, é o valor de C. E vê se não tem coerência, turma. Ele realmente está com um tamanho de 1 para lá. Então é menos 1. Percebe? E aí, numa aplicação bem prática, bem simples assim, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior. Eu desenhei aqui um bloco, tá? E aí eu vou aplicar duas forças nesse bloco. Eu vou dizer, inclusive eu vou usar os mesmos valores. Eu vou dizer que eu fiz, ou estou fazendo, uma força aqui nesse bloco com valor de 20 newtons. Novamente, olha lá, o mesmo valor. Para simplificar o seu entendimento. A força F1 que eu fiz, 20 newtons. Está aqui, ó. Aí, o nosso colega, ou melhor, esse cara já não é mais meu colega, porque ele já não quer mais me ajudar. Digamos, então, que essa pessoa vem colocar aqui, ó, uma força no sentido contrário. Ele faz uma força no sentido contrário. Amigo, não vou deixar você empurrar, não. Aí ele faz uma força no sentido contrário, de F2 igual a 10 newtons. Rapaz, a minha pergunta para você é, a força que esse bloco anda, ou melhor, esse bloco, ele vai andar para lá ou para cá? Cara, para lá, porque a força que eu faço é maior, percebe? Mas esse bloco vai para lá com 20? Não, não vai. Sabe por quê? Porque eu faço 20 para lá, mas esse cara faz 10 para cá. Então, na verdade, esse bloco vai para lá, mas com quanto? Assim, ó. A força resultante sobre esse cara vai ser, na verdade, ó, F1 mais F2. No entanto, a gente bem sabe que vai dar FR como F1 mais menos F2. Ou seja, isso vai dar 20 mais menos 10. A força, então, que realmente eu faço aqui, ó, 10 newtons positivo. Ou seja, 10 newtons para a direita. Tudo bem até aqui? Bom, espero ter ajudado. Até o próximo tópico.